Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP, versão 2.0. Nessa aula a gente vai aprender um pouco do básico aqui, pessoal, de alguns comandos no Linux pós-instalação. Então vamos lá, pessoal? Depois da vinheta. Beleza, pessoal, a gente está aqui, né, no Debian, né, no Linux. Estamos aqui logados já. Na última aula a gente terminou de instalar o Linux padrão aqui. Vamos fazer algumas configurações básicas aqui para depois a gente estar clonando essa máquina e utilizando para os apps. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai remover, né, o CD de instalação. Então como a gente faz isso via linha de comando? A gente vem com o comando nano, né, que é para o editor de texto. A gente vai entrar no diretório /etc /apt /sources.list. Então a gente já está aqui no diretório. Geralmente a cerquilha aqui, pessoal, é para comentar. Então geralmente quando termina a instalação ele vem assim. Então o CD-ROM aqui no caso já foi removido. Mas se não tivesse removido, é só a gente colocar um cerquilho aqui, né, para comentar a instalação aí. Aqui embaixo estão os repositórios padrões. Então aqui já está tudo certo. Mas se o de vocês não tiver assim, vocês vão comentar esse deb cd-rom. Vamos dar um Ctrl O para salvar. Aí aqui embaixo pergunta o nome do arquivo para gravar. A gente vai dar um Enter. E ali embaixo Ctrl X para a gente sair do arquivo de configuração aqui. Então beleza, a gente saiu. Pode ver ali embaixo que a gente está fora do arquivo. Vou dar um Ctrl L aqui no teclado ou comando Clear para a gente limpar a tela e aparecer lá em cima. Ó. Digitei aqui para baixo. Se eu der um Clear, ele vai limpar a tela para mim. Ou se eu der um Ctrl L, eu vou apertar aqui no meu teclado. Limpou a tela. Beleza, pessoal. Aqui a gente vai dar um comando para atualizar os pacotes agora. Com o comando apt update. Então a gente apt update, dá um enter, ele já atualizou. Então aqui, se eu der um comando para ver a minha placa de rede aqui com ifconfig, provavelmente ele vai dar erro, porque esse pacote ele não vem, né, no na ISO minimal do Debian. Então pode ver lá, comando não encontrado. Então a gente tem que estar instalando uma biblioteca, que é a NetTools. Então apt install, tudo que a gente for instalar aqui de pacotes, pessoal, é sempre apt install e o nome do pacote. Então apt install net-tools, tools com dois L, né? Dois O. Vou dar um enter, ele vai identificar o pacote ali, já vai começar a baixar e já está baixado. Agora eu vou dar um if config aqui, pessoal. Pode ver que já retornou, né? A minha placa física ali do meu servidor é a placa EMP0S3, né? Então eu tenho o IP ali inet 10.0.0.123. Minha rede local aqui é 10.0.0.1. A gente já tem um IPv6 ali recebendo também, né? 2804.1760, o prefixo /64 de escopo global. Então aqui a gente está recebendo IPv6. Então a gente vai conseguir nesse servidor dos Zabbix monitorar IPs versão 6 também. Então, beleza. Embaixo aqui a gente tem LO, né, que é a nossa placa de loopback. Beleza, pessoal. Então, através desse IP a gente já consegue acessar via SSH. Porém, a gente vai dar alguns comandos aqui para a gente conseguir fazer algumas configurações. Então, eu vou estar instalando aqui o editor de texto Vim também, que eu gosto muito dele, né? Eu não costumo utilizar bastante o Nano, eu prefiro o Vim. Então, apt install Vim. Ele vai identificar o pacote, vai perguntar se eu quero continuar. Vou teclar o S de sim e vou dar o Enter. Ele vai descompactar aqui e vai baixar o editor de texto para mim. Beleza, vou limpar a tela de novo. Então, para mim usar esse editor de texto que é o Vim, eu vou digitar Vim, né, espaço e meu arquivo. Então, meu arquivo de configuração do SSH está em /etc. Vocês podem ver que se eu digitar uma parte do comando e teclar o tab, ele autocompleta para mim, pessoal. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou entrar no diretório home, né? Dentro do diretório home, eu tenho
o meu usuário Luiz Henrique. Então, eu vou digitar LU e vou dar um tab, ó. Pode ver que ele autocompleta para mim. Então, é bastante interessante a gente utilizar o tab para autocompletar o comando. Então, a gente vai acessar etc barra ssh barra sshd underline config. A gente vai teclar um enter. Aqui, pessoal, a gente está dentro do arquivo de configuração do SSH. Então, a gente vai fazer algumas mudanças aqui. Primeiramente, eu vou vir aqui em port. Então, com o comando vim, pessoal, se eu teclar alguma coisa aqui para editar, não vai inserir nada. Por quê? Porque eu tenho que dar permissão de edição nesse arquivo. Então, aqui eu posiciono onde eu quero editar e vou apertar a tecla I. Aí pode ver que lá embaixo apareceu inserção. Então eu já consigo digitar aqui no arquivo, pessoal. Ó. Então estou digitando ali, vou apagar. Se eu apertar o ESC, eu saio do modo de inserção. Então eu não consigo digitar novamente. Ó. Vou tentar digitar, ele não deixa. Então, e ali embaixo tem que aparecer inserção. Então apareceu inserção, a gente consegue digitar. Então aqui, pessoal, como eu já disse anteriormente, quando tem a cerquilha aqui, o jogo da velha, hashtag, como você preferir falar, quando eu tenho a cerquilha aqui, essa linha está comentada, quer dizer que ela não está sendo executada. E quando uma linha está comentada, ele segue a configuração padrão. Então a porta do SSH padrão é a porta 22. Se a gente não descomentar aqui, o nosso Zabbix vai ficar padrão na porta 22, com acesso SSH. Então, por questão de segurança, eu costumo sempre mudar essa porta. Então, vou vir aqui, né? E a tecla I, vou descomentar a linha e vou colocar a porta aqui 2200. Beleza? Aqui eu vou fazer algumas outras modificações também. Vou descer aqui embaixo em autenticação. Login Grace Time, 2 minutos. O que acontece com esse comando aqui, pessoal? Ele vai aguardar o tempo de login. Então, na hora que eu der o comando SSH ali no terminal, ele vai aguardar eu colocar o usuário e senha. Se eu não colocar esse usuário e senha dentro de 2 minutos, ele vai deslogar automaticamente a sessão SSH. Então, a gente pode descomentar aqui, né? Mas por padrão a gente pode deixar tudo descomentado. Então eu vou vir descomentar todos aqui, ó. Beleza, descomentei. Essa opção aqui, pessoal, bastante interessante. É de baixo, permite root login. Então ele é proibido por padrão. Então o que acontece? Eu vou fazer um teste aqui antes de eu salvar. Eu vou fazer um acesso SSH, né? Aqui na nossa máquina. Então eu vou vir aqui. Na verdade eu vou salvar, porém eu não vou eu não vou recarregar o arquivo aqui para aplicar ainda. Então não está aplicado, pessoal. A gente já volta ali para conferir. A gente só vai fazer um teste aqui. Eu vou pegar o IP 10.0.0.123. Então eu vou abrir minha linha de comando aqui, meu CMD. O Windows 10, pessoal, nas últimas versões já tem um SSH nativo na linha de comando. Então, para você saber se tem ou não, você vai digitar SSH e dar um Enter aqui. Se ele der um erro, você não tem um SSH habilitado aqui na linha de comando. Se ele retornar algumas opções aqui, você tem um SSH instalado. Então, beleza. A gente vai pegar o IP ali, 10.0.0.123. Então, a gente vai digitar SSH, né? Vai colocar o IP 10.0.0.123. E como ele está na porta padrão ainda, a gente vai digitar somente isso. A gente vai dar um Enter. Ele vai, como é a primeira vez, ele pede para estabelecer aqui o arquivo de configuração. A gente vai teclar um Yes. E ele já está pedindo o password aqui. Então a gente não passou o usuário, né? Então eu vou dar um Ctrl C aqui para parar o processo. Vou voltar aqui novamente, apertar para cima, que eu recupero o comando que eu digitei. Vou passar meu usuário root aqui, pessoal. Então, root, arroba e o IP. Então, quer dizer que ele está logando via SSH no IP da minha máquina, já passando como usuário root. Então, vou dar um Enter aqui, está pedindo minha senha. Eu vou digitar minha senha corretamente aqui, pessoal, que é Henrique9. Vou dar um Enter. Ó, vocês podem ver que ele não logou. Permissão negada. Por que ele deu permissão negada? Vou dar um Ctrl C para parar aqui. Porque aqui, pessoal, a gente voltar lá a gente está aqui no Linux de novo, a gente vai reabrir o arquivo de configuração. Se a gente vir aqui, ó, permit root login,
proibido password. Então, o que isso aqui, que essa opção aqui faz? Você não consegue logar diretamente com o usuário root. Você tem que logar com o seu usuário que você criou. No caso, eu teria que logar com o meu usuário Luiz Henrique. E depois eu teria que dar um comando lá su, né, super user, e dentro do logar dentro da minha máquina, eu conseguiria mudar para o usuário root. Somente remoto isso via SSH, pessoal, via direto aqui, como a gente está direto na máquina aqui, por essa configuração a gente consegue logar normal. Então o que eu vou fazer aqui? Permite root login, vou colocar yes. Então se eu colocar yes aqui, ele vai permitir que eu já faça login com o usuário root diretamente sem precisar logar com outro usuário. Então, assim, baseado em segurança, não é uma boa prática, mas como isso aqui é um laboratório, a gente vai fazer isso porque a gente vai usar bastante, precisar do usuário root bastante alguns comandos e a gente, para não precisar ficar logando toda hora, fazendo essa mudança, a gente vai deixar habilitado aqui com yes. Então, beleza, eu vou dar um ESC, pode ver que a inserção ali embaixo vai sair. E para mim salvar esse arquivo aqui com o Vim, pessoal, eu vou digitar dois pontos X. Pode ver que apareceu ali embaixo no rodapé. Então se eu der um Enter, ele vai fechar o arquivo e o arquivo está salvo. Então, gravado ali, ó. Então se eu apertar para cima para recuperar o comando, eu vou entrar novamente, vou ver que está salvo aqui. Então beleza. Vou dar aqui para sair o comando dois pontos X eu gravo, o comando dois pontos Q eu saio sem salvar, porque como já está gravado eu não vou precisar gravar de novo. Então dois pontos Q, vou dar um Enter, vou limpar minha tela aqui, não preciso reiniciar o serviço do SSH. Então vou digitar service SSH restart. Não deu nenhum erro, então quer dizer que ele executou. Vou apertar para cima para recuperar o comando. Então vou digitar service SSH status para ver se está tudo certo, se não tem nenhum erro. Então beleza, ele deu verdinho ali, ó, que o processo está active running. Aqui embaixo a gente tem alguns logs. Então está dizendo que o SSH está startado, está na porta 2200, está sendo escutado por qualquer IP. Então não tem uma restrição de firewall aqui. Então agora sim, se eu voltar aqui, pessoal, apertar para cima para recuperar o comando e tentar logar, pode ver que vai dar erro agora. Não vai pedir nem meu password. Por quê? Conexão negada. Porque ele está indo na porta 22. A gente fez a troca, né, para a porta 2200. Então a gente vai recuperar o comando ssh root, que é nosso usuário arroba o nosso IP. A gente vai passar aqui "-p", né, que é o parâmetro de port. E a gente vai passar a porta do SSH, que é 2200. Então beleza, deu enter, pedi a senha, agora eu vou digitar minha senha. Beleza, pessoal, ó, estamos logados aqui via SSH. Então os mesmos comandos que eu consigo digitar aqui, eu consigo digitar aqui diretamente na máquina física. Pelo SSH, pessoal, é melhor porque eu consigo colar alguma coisa aqui. Então se eu tiver um comando aqui, eu consigo copiar ele e colar aqui direto no terminal aqui. Aqui na máquina Linux eu tenho que ficar clicando em entrada, digitar alguma coisa aqui, editar os comandos para mim conseguir colar. Então, direto na máquina aqui é bastante complicado. Sem contar que se essa máquina física estiver em outra cidade, você não vai ficar indo lá para dar os comandos toda hora, né? Você vai dar os comandos remotos. Então, você pode dar os comandos via SSH. Então, beleza. Se eu der um exit aqui, eu vou deslogar. Para quem não tem o Windows 10 aí com o SSH, pessoal, eu tenho duas indicações. Vocês podem baixar o PUT, né? Que é um arquivo, um sistema e um programinha que ele faz login em diversas plataformas aí, SSH, Telnet, Via Serial, a maioria já conhece. Então se a gente abre o PUT, né, aqui, a gente vai vir selecionar SSH, a porta que a gente vai passar 2200 e aqui a gente vai passar o IP da nossa máquina, né, que é 10.0.0.123. Dá o Enter, ele vai confirmar o host key. Aqui no caso eu posso passar o login aqui e a senha. Beleza, pessoal, estou logado aqui via PUT. E eu tenho um outro programinha aqui que é o que eu estou usando como terminal, que ele chama Moba Xterm, que eu uso ele bastante, né? Aqui, que ele é um terminal de linha de comando, porém eu consigo gravar aqui algumas sessões, SSH, Telnet, RDP, eu consigo fazer vários acessos aqui. Então,
vocês podem estar baixando ele aí, eu vou deixar o link na descrição. Tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita vocês conseguem fazer tudo. Então aqui você pode startar um terminal local, né? E digitar aqui como se fosse no CMD mesmo, né? Deixa eu só lembrar o IP aqui, 210.123 menos P2200 no terminal. Ou eu posso vir aqui criar uma nova seção SSH, já passar aqui o IP, né? E a porta e deixar gravada essa sessão aqui posteriormente, ó. E aí depois, quando a gente estiver com a nossa máquina dos ABICs pronta, a gente vai deixar ela gravada aqui. Então, é só a gente dar 2 cliques ali em cima dela que a gente vai conseguir logar posteriormente. Beleza, pessoal? Como essa máquina aqui ela é a nossa máquina de espelho, eu não vou fazer a alteração do IP aqui, eu vou deixar ela por enquanto com IP dinâmico. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desligar essa máquina, né? Com o comando shutdown -h now. Então vou dar um enter aqui. Ele já fechou. Pode ver aqui que ele está desligando a máquina. Já até desligou, né? Que tinha poucos processos abertos. Beleza, pessoal. Nossa máquina aqui está desligada. Vamos fazer um clone aqui agora. Para a gente estar utilizando, né? A máquina para os ABICs e já fazer a instalação. Então, botão direito aqui no nosso Linux. A gente vai vir aqui em clonar. Na imagem da ovelhinha, né? Então aqui, pessoal, a gente vai definir o nome. Então, Zabbix 5.2.17, vou colocar aqui. O diretório ali eu vou deixar aqui, eu vou gerar novos endereços MAC para as placas de rede virtual. Vou avançar. Aqui a gente tem 2 tipos de clone, pessoal. A gente tem o clone completo e o clone linkado. O que o clone completo faz? Ele cria uma cópia exata, né, dessa máquina, cria outro disco rígido. Então ele cria uma máquina independente. O que o clone linkado faz? Ele cria uma nova máquina, porém os recursos ele vai atrelar a essa primeira máquina aqui. Então, lá pode ver que os recursos são atrelados aos arquivos do disco rígido da máquina original. Então, logo não é possível mover essa máquina sem mover a outra máquina. Então, se a gente fazer um clone linkado, a máquina nova vai estar linkada na máquina antiga. Então, se a gente precisar fazer um backup e mover essas máquinas para outra, importar em outro lugar, a gente precisa das duas. Então, o clone linkado ele cria um snapshot pequenininho, né, que é o básico para subir o sistema, e usa o disco da máquina principal aqui, que é o nosso Linux inicial. Então, a gente vai usar o clone linkado, né, para o nosso laboratório aqui, é uma coisa simples. Então, ele vai criar uma máquina aqui bem rápido. Ó, já clicou, já criou, né? A gente vai vir aqui em configurações, vamos conferir se está em bridge, beleza? E a gente vai iniciar aqui, pessoal. Quando a gente iniciar, vai ter exatamente as configurações da máquina Linux inicial. Então já vai estar praticamente configurada. Como ela está em DHCP, provavelmente ela já vai mudar o IP dela aqui, né? Vamos conferir. Vamos logar aqui com o nosso root. Dar um if config. Beleza, pessoal, 10.0.0.123. Na verdade está com o mesmo IP, né? Mesmo IP. Como ela está dinâmica, se a gente subir outra máquina agora, ela vai pegar em outro. Ela vai pegar provavelmente o 124 na sequência aqui do meu DHCP. Ela pegou o mesmo IP porque eu clonei a máquina, né? Como estava com o mesmo hostname, provavelmente o roteador achou que é a mesma máquina. Enfim, isso não é relevante. Vamos lá. Então vamos acessar ela aqui via SSH, né? Vou vir aqui no meu terminal, vou executar aqui mesmo que já estava aberto, né? Só conferir IP, config 10.0.0.123. Beleza, pessoal não logou aqui, vamos ver por quê. Deu acesso negado, vamos abrir aqui pelo terminal mesmo. SSH root arroba 10.0.0.123 -P2200. Beleza, pessoal. Como já estava gravada a sessão aqui, ele já logou sem pedir senha. Então, se você estiver logando no put, no CMD, ele vai te pedir a senha normal. Beleza, pessoal. Estamos aqui, né, com esse IP. Vamos fazer a troca do IP aqui. Como a gente deixa um IP fixo no Debian? Então, a gente vai abrir, usar o editor de texto Vim, né? Vamos acessar o diretório /etc.
barra network, barra interfaces. Pode ver aqui, pessoal, ó, que a gente está aberto aqui. A gente tem um arquivo de configuração, a gente tem interface loopback, e a gente tem interface aqui, ó, EMP0S3, que é a nossa interface física, inet DHCP. A gente tem interface inet 6, né, que é IPv6, alto, que ele está pegando alta configuração IPv6. Então, DHCP aqui, pessoal, a gente vai vir, né, e mudar para IP estático. Então, vou só fazer um ping aqui na minha rede para identificar um IP aqui que não tem nada. Então, 10.0.0.100 não respondeu, então esse IP está parado na minha rede. Então, vou apertar o I aqui, né? Ele vai definir a inserção. Eu vou comentar essa linha aqui, pessoal, e vou digitar outra, para a gente ver aqui como que vai ficar a diferença. Então, vou pular algumas linhas aqui, vou repetir o comando iFace, né? Vou colocar a placa de rede, que é a EMP0S3, e NET. Agora, porém, ao invés de a gente digitar DHCP, a gente vai digitar static, que a gente vai usar o IP estático. Vou dar um tab aqui só para ficar indentado. Vou digitar address, né, que é o endereço IP. Então 10.0.0.100. Aqui eu posso deixar a máscara de rede embaixo, como netmask aqui, ou eu posso passar o CIDR na frente. Então já vou passar aqui tudo junto. Então vou passar um /24 na frente do meu IP, para mim não precisar digitar a máscara. Então já vou colocar meu gateway, né, que é o 10.0.0.1, e vou colocar o DNS aqui também, que é DNS Name Servers. Vou passar o DNS do Google mesmo. Então beleza, pessoal. Então a gente já tem IP, né, gateway e DNS. É tudo que a gente precisa para a gente conseguir navegar com IP novo. Então eu vou dar um ESC, né? Vou dar um 2.x lá embaixo para sair salvando. Beleza, dei um Enter. E agora eu vou reiniciar essa máquina. Se eu der um Service Network Restart, nas últimas versões do Debian, pessoal, não está surtindo efeito. Deixa eu só conferir aqui se nessa versão ele já muda. Pode ver que não. Então vamos dar aqui um Service, né? Networking Status. Está ativo, porém ele não mostrou a interface. Então a gente vai dar um shutdown "-r now para ele reiniciar, né? A gente deu aquela hora shutdown "-h", o parâmetro "-h", pessoal, para desligar. Parâmetro "-r" de reboot, que é para iniciar. Então a gente já rebootou, né? A gente vai logar aqui, dar o if config. Lá, pessoal, 10.0.0.100. Então a gente já tá no novo IP já. Então vou dar essa máquina aqui parou porque ela estava em outro IP, né? Se eu vim aqui pingar o IP 10.0.0.100, agora tem resposta. Beleza, e se eu logar também via SSH nesse IP, eu já tenho resposta, 22.00. Beleza, pediu a senha. Confirmou aqui. Beleza, pessoal, estamos logados aqui via SSH. Então a gente já definiu a porta SSH, a gente definiu o IP da máquina, né? Então a gente vai encerrar essa aula por aqui. E na próxima aula a gente já volta com a instalação dos APIs. Então até a próxima aula, pessoal. Um abraço.